Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, povo de Deus. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, 7, de 1 a 5, onde Jesus fala que não julgueis para não ser julgado, que nós não deveremos de julgar as pessoas para não ser julgado, não é mesmo? E ele fala que com a mesma medida que nós medimos para o nosso irmão, será medido para nós. Então, tudo aquilo que nós desejamos para as pessoas será feito para nós. Nós iremos ter aquilo que nós desejamos para o nosso irmão. Meus irmãos, vamos desejar tudo que é bom para os irmãos, para o próximo, até para aquele que nos ofendeu, até para aquele que nos falou mal de nós. Vamos desejar o que é bom e não vamos julgar ninguém, porque é muito fácil de nós julgar as pessoas, né? Esses dias eu estava assim, fazendo uma avaliação comigo. É muito fácil a gente julgar as pessoas. Às vezes uma pessoa que vive numa vida assim, que a gente acha que é errado, né? Aquela vida que ela vive, o que ele vive. Mas foi o único meio que ele achou para viver, né? Claro, não vamos apoiar o pecado, mas vamos também ser amigo do pecador, muitas vezes amigo não de andar junto, não de ser colega, companheiro de andar junto, de fazer a mesma coisa, mas de rezar por ele, de pedir a Deus por ele e por ela. E já não falando nada, já está louco de bom. Rezando e não julgando, já está bom. Não julgar, né, para nós não ser julgado, porque tudo que nós falamos, Deus está escutando, tudo que nós pensamos, Deus já está sabendo. Nós pensamos muitas vezes coisas horríveis das pessoas, coisas que não têm nem nexa, coisas sem pé e sem cabeça, como o povo fala, né? E às vezes a pessoa só é daquele jeito porque é o jeito dela, é o jeito dele. Nós não podemos pensar mal e nem dizer mal e nem fazer mal e nem julgar a ninguém. Porque também se nós for vermos o que nosso passado, né, é carregado às vezes de coisas, o que nós tivemos que passar por muitos vales da sombra da morte, muitas vezes nós não pensamos que nós passemos por barreiras, tivemos que quebrar barreiras, tivemos que passar por caminhos tortuosos e muito difícil, e muitas vezes estamos passando ainda por uns caminhos difíceis, estamos passando por uns caminhos sombrios, uns caminhos temerosos. Estamos passando também por trabalhos, coisas difíceis, coisas impossíveis para nossos olhos, mas para Deus tudo é possível. E Jesus ama, Deus ama cada um de nós do jeitinho que nós somos. Por esse motivo também nós não podemos julgar ninguém, porque deixar para Ele, né? Ele sabe o que nós podemos merecer e o que as pessoas merecem. E nós vamos andando assim conforme Deus dá para nós as condições e também pedir a Deus que as pessoas consigam andar conforme as condições que Deus dá para eles. Então, não julgar para não ser julgado, com a mesma medida que nós medimos para o nosso irmão, nós seremos medidos, Deus vai medir para nós também. Então, por esse motivo também, vamos nos ficar caladinhos, né? E tem muitas vezes que a gente chega onde tem ali uma rodinha de pessoas, um pouco de pessoas que estão conversando, uma panelinha, como falam, né? E estão falando. A gente tem medo de chegar ali, entrar dentro daquela panelinha. E a gente pega, a gente diz, olá, gente, tudo bem? Distrai um pouquinho, vaza e sai, né? Sai porque ali, senão se vai se respingar em você,
aquilo que estão falando, às vezes quer que a gente concorde ou discorde, já fica uma coisa assim muito engraçada, né? Nós não gostamos. Então, é melhor não fugir dessas ocasiões, das más ocasiões. Pedir para Deus para nós fugir dessas más ocasiões, né? Porque falar das pessoas, né, é fácil, é difícil é ser aquela pessoa, né? É que nem muitas vezes nós dizemos para nós mesmos. É fácil falar de mim, fácil falar da minha pessoa. O difícil é ser eu. Porque eu já lutei muito, né? Você também. Então, muitas vezes é fácil falar das pessoas, mas é difícil ser aquela pessoa, né? Ficar na pele daquela pessoa. Aquela pessoa, muitas vezes, para não morrer, ela foi capaz de passar pelo vale da sombra da morte. A luta pela vida, né? A luta pela vida, pelo pão de cada dia, a luta por ter uma vida assim decente. Muitas vezes tem pais e mães que têm filhos pequenos, filhos para, né, alimentar-se, para trazer o pão na mesa, e não é fácil, né? Não é fácil hoje, porque o custo de vida está caro, está difícil, e então, se ficar doente, daí as coisas pioreiam. Piora as coisas, porque medicação cara, a saúde está muito difícil e a vida em geral está difícil. Então, nós temos que dar nota 10 para as pessoas que estão conseguindo sobreviver. E também agradecer a Deus muito, muito, porque sem Deus nada é possível. Nada, nada, nada. Sem Deus as pessoas não conseguem sobreviver, não conseguem colocar o pão na mesa para os filhos, não conseguem viver. Olha, Deus dá tudo para nós e nós precisamos ser muito gratos com Ele. E precisamos também olhar que Ele não dá só para nós, Ele dá para os nossos irmãos, Ele dá para os nossos, para todos, para o nosso próximo, né? E nós precisamos estar firme com Deus, firme. E olhar bem na nossa vida. Olhar bem na nossa vida o que nós estamos fazendo. Fazer esse exame de consciência. Olhar assim como nós olhamos na nossa pele, olhamos no nosso rosto, olhamos nas nossas unhas, olhamos no nosso cabelo, olhamos tudo. Muitas vezes por fora é fácil de nós olhar por fora. Por dentro, Deus conhece nós, cada um. Cada parte, cada célula nossa, Deus conhece. Deus sabe. E muitas vezes nós estamos cegos e não vemos, nós estamos cegos espiritual. O nosso pecado cega nós, que nós não sabemos o que nós estamos agindo de uma maneira quase como se fosse cego totalmente. E nós ficamos vendo só coisas dos outros e para o nosso interior nós não vemos. E nós somos capazes de julgar, de falar mal dos outros, de dizer coisas que não é necessário nós falarmos. Não seria bom nem nós pensarmos. Tem coisas que não é bom nós pensar e nem falar. E nós muitas vezes falamos tanto do nosso irmão, falamos tanto das pessoas, coisas que nós deveríamos nem pensar. Então, muitas vezes é fácil para nós falar dela, é muito fácil, mas não é bom nós falar. Nem que nós veja, nem que nós saiba. É bom nós falar do bem, levantar as pessoas. As pessoas já estão caídas, imagina, já estão num poço, já estão num sofrimento danado, e nós chegamos e empurramos ainda mais, às vezes soterramos as pessoas, sepultamos a pessoa viva. Muitas vezes com o nosso comportamento, nós sepultamos vivas as pessoas.
Nós matamos, às vezes nem matamos, nós já sepultamos. A pessoa está só caída ali, nós já jogamos terra em cima. Com os nossos palavreados, com os nossos falação, com os nossos... contando tudo de ruim. É muito mais fácil nós falar de coisas ruins das pessoas do que as coisas boas. E todas as pessoas têm as coisas boas e as ruins. Nós também temos. E nós precisamos falar das coisas boas. Começando a falar das coisas boas dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa. Começar contando as coisas boas dos nossos vizinhos, das pessoas que nós conhecemos. Falar só coisas boas. Uma pessoa legal, uma pessoa para frente, uma pessoa boa, é uma pessoa muito legal. Eu conheço a pessoa, ela é muito boa. Claro, né? Às vezes nós estamos falando para não falar mal, é melhor nós falar bem, né? É melhor nós jogar pedra ou melhor nós juntar as pedras? Vamos juntar as pedras do que nós jogar pedra. Porque quem não tem pecado que atira a primeira pedra, não é? Então nós temos muitos, então não podemos jogar nenhuma pedra. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. E Jesus fala também que é para nós olhar, antes de nós olhar a trave que tem no olho do nosso, o cisco que tem no olho do nosso irmão, é para nós ver que é para nós tirar a trave que tem nos nossos olhos. Então quer dizer que nos nossos olhos tem não é nem cisco, é uns galhos, é uns pedaços de pau, sei lá o quê, é umas traves, né? Tá travado, tá cheio, tá uma sujeira medonha. Uma sujeira medonha nos nossos olhos, né? E nós não enxergamos e por isso nós enxergamos ciscos nos olhos das pessoas. E nos nossos olhos tem uma sujeira medonha, uma sujeira incrível. E por isso nós vemos cisco nos olhos dos outros. E Deus diz, antes de você estar falando do cisco dos olhos do irmão, tire a trave que está no seu, que está deixando você cego completamente. Então vamos, minha gente, vamos, meus irmãos em Cristo, nos pensar mais para nos falar. Nos pensar mais para nós dizer as coisas e pedir a Deus que Deus nos perdoe nossos pecados por tudo que nós já fizemos, já falemos, já aconteceu. E Jesus vinha perdoando nós, na sua infinita misericórdia, que Jesus perdoe de nós, de todos esses pecados que nós falamos dos outros, que nós fizemos alguma coisa. Às vezes tem pessoas que dizem assim para mim, mas eu acho que eu tenho um pouco de pecado, porque eu não faço mal a ninguém. Daí eu pego e viro para a pessoa e digo, mas você faz alguma coisa boa ou bem para as pessoas? Eu também não, eu fico na minha. Eu digo, então é pecado também, porque você tem que fazer uma coisa boa para as pessoas. Se não faz o mal, mas não faz o bem também, daí está muito sossegado, né? E tem muita gente precisando de nós, precisando da nossa ajuda, precisando de nossa palavra amiga, né, de verdade, e de levantar o astral dela ou dele, e também, muitas vezes, precisando do apoio moral, como é que é falando, e um apoio financeiro e um apoio de todas as maneiras. Nós precisamos apoiar, amar, e estar sempre pensando que Deus, Ele está nos vendo. Tudo aquilo que nós fizeram, pensar, desejar, Deus está vendo. E Ele vai anotando os nossos haveres, né? Que nós temos que ter haveres no céu com Deus. Nós precisamos ser de Deus. Nós precisamos, assim, colocar nossa vida à disposição de Deus. Colocar nossa vida à disposição que Deus use nós
do jeito que nós somos, com este pão nosso. Esse evangelizar é preciso e nós precisamos evangelizar. Que o Senhor esteja conosco, que Ele nos abençoe, que nós tenhamos um dia maravilhoso. Deus abençoe você e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Ele é a melhor companhia. Um beijo no coração. Tchau, tchau.